Oi, gente, eu sou a Clarissa, eu faço faculdade de nutrição à distância e eu tenho algumas matérias apenas que são presenciais, mas a maior parte delas eu estudo na minha casa, aqui na minha escrivaninha, e eu resolvi gravar este vlog para mostrar como que é este meu período de estudos, como que eu estudo, como que eu me organizo, então eu espero que vocês gostem de acompanhar. Vou começar mostrando para vocês tudo que eu deixo aqui na minha bancada de estudos quando eu vou estudar. Então, o meu planner, que é onde eu anoto quais são as aulas que eu tenho que assistir, o que eu tenho que fazer hoje. Aqui tem o meu tablet, que é o Tab S9FE da Samsung, que é onde eu assisto a aula, tenho meus cadernos digitais, então é maravilhoso, eu gosto muito de estudar pelo tablet. Desde o início da graduação eu já tenho este tablet aqui e ele me serve super bem até hoje. E aqui também os livros, tá? Esses livros aqui são disponibilizados pela minha faculdade. E daí eu tenho aqui os livros das duas matérias que eu vou estudar, que é avaliação nutricional e química e análises químicas em alimentos. Sempre tenho também uma garrafa de água, porque é muito importante a gente se manter hidratado. Estava aqui conferindo quais são as tarefas que eu tenho que fazer hoje, e eu tenho que assistir 3 aulas, 2 de avaliação nutricional, uma de química e ler o livro. Eu gosto sempre de começar pela leitura do livro, porque na Unicesumar, que é a instituição que eu estudo, cada capítulo do livro tem uma aula conceitual explicando este capítulo, né, o conteúdo do capítulo. Então, eu gosto sempre de ir para a aula já com conhecimento prévio daquele assunto. Então, eu leio primeiro o capítulo do livro, depois eu assisto a aula. E daí, isso também facilita, por quê, gente? Porque quando tu vai pra aula já tendo conhecimento prévio, tudo que o professor falar já vai fazer mais sentido, tu já vai conseguindo assimilar melhor as coisas e evita também de tu copiar muitas coisas desnecessárias, porque eu copiava muita coisa desnecessária nas aulas, sabe? Que depois eu ia ver, no livro tinha já a explicação, então eu não precisava ter perdido tempo copiando. Enfim, então agora eu só faço algumas anotações estritamente necessárias e eu nunca mais, né, porque eu fazia muito isso antes, mas agora eu nunca mais tenho copiado exatamente o que o professor fala. Eu primeiro escuto o que o professor fala e depois eu transformo aquela explicação com as minhas palavras e daí copio. Mas tenho copiado bem pouco nas aulas, tá? Eu gosto depois de fazer revisões, alguns resumos, e daí então eu acabo nem copiando tanto nas aulas, não acho que tenha tanta necessidade. Então eu tenho assistido mais ali, feito algumas anotações às vezes no slide, ou grifado algumas coisas do slide do professor, e nem tenho anotado tanta coisa. Então agora eu vou começar com a leitura do livro de avaliação nutricional. A leitura da aula de hoje, né, o assunto que é da aula de hoje eu já li, porque eu tô um pouco adiantada no livro, mas do mesmo jeito eu já vou ler, para eu já deixar essa tarefa que eu tinha de ler o livro concluída. E daí, depois eu vou ler de química também. Eu não sei se eu vou intercalar primeiro assistindo a aula e depois eu leio. Talvez eu faça isso para não ficar tão maçante ler tanto e depois só assistir. Então, eu acho que eu vou ler o livro de avaliação nutricional, depois eu assisto as aulas e depois eu leio de química e assisto a aula de química. O conteúdo do capítulo que eu vou ler é exames laboratoriais para prática clínica. É desafiador, gente. Eu vou dizer pra vocês que eu já tenho, assim, um pouquinho de noção do que é, e eu sei que não é tão fácil assim. Mas, enfim, o capítulo ele não é tão extenso, então agora eu vou escolher aqui quais vão ser os marca-textos. Na verdade, eu vou escolher um só. Eu acho que eu vou usar esse laranja, aqui da Faber-Castell, para grifar o que eu acho importante. Eu gosto de grifar o que eu acho mais importante, assim, algum conceito, e sublinhar as explicações. Terminei de fazer a leitura do livro, vou mostrar para vocês aqui mais ou menos como que eu faço as minhas marcações. O que eu quero deixar mais destacado, eu grifo assim dessa forma. Quando é bastante coisa e eu não quero grifar um por um, no caso dessa lista, eu coloco um colchete e escrevo aqui do lado umas palavras-chave para me ajudar a saber sobre o que isso está falando. Então aqui no caso, para solicitar exames, quais são as coisas que precisa. Aí, como eu falei, o que é mais importante, assim, que eu quero dar mais destaque, eu grifo dessa forma. E, deixa eu ver aqui, ó.
Tem algumas outras coisas que eu grifo só o nome, por exemplo, e daí sublinho a explicação. Dessa forma eu também gosto de fazer, porque, ó, aqui também eu fiz dessa forma, então aqui tem o hemograma e aqui tá a explicação do que é hemograma. Pra mim, essa é uma forma que funciona bem, porque quando eu vou revisar este conteúdo, fica bem visual, assim, né? As coisas mais importantes, daí eu sei o que é explicação, eu sei o que é um conceito, por exemplo, né? Que às vezes eu também grifo um conceito inteiro, então isso pra mim funciona muito bem. Eu tinha falado pra vocês que eu tinha 2 aulas de avaliação nutricional pra assistir, só que eu me dei conta que eu já assisti uma delas de manhã. Que maravilha, tô muito feliz por isso. Então, eu só tenho uma aula de cada matéria para assistir, que bênção. É muito bom, sempre que eu consigo adiantar alguma coisinha, eu procuro fazer isso, porque depois, na hora de estudar, eu fico grata por eu ter adiantado. E eu vou pegar aqui, né, o meu tablet maravilhoso, gente. Eu indico pra todo mundo, independente se tu estuda à distância ou presencial, mas principalmente se tu estuda à distância. É muito prático ter um tablet, gente. Tem vários vídeos aqui no meu canal que eu explico como que eu estudo, que eu falo sobre os benefícios, porque pra mim realmente é uma ferramenta, assim, maravilhosa. Aqui eu tenho, por exemplo, o meu caderno digital, tá? Então, eu divido a tela do meu tablet, na parte de cima eu deixo passando a aula, na parte de baixo o meu caderno digital, e eu vou anotando, recortando e colando os slides. É muito prático, gente, eu amo estudar dessa maneira. Gente, olha só então como que eu organizo aqui, né? Aqui nessa parte da aula tá a plataforma da faculdade, daí aqui tá passando a aula já, eu tapei aqui o rosto da professora. E aqui, nesta parte, é o meu caderno digital que eu abro no aplicativo do Samsung Notes, que é maravilhoso. Aqui, então, eu tenho uma infinidade de cores e de canetas diferentes para eu usar. Então, aqui tem várias cores. E eu vou escolher uma delas para a aula de hoje. Deixa eu ver, eu acho que essa amarelinha aqui, meio verde-limão, sei lá. Aqui também tem vários marca-textos, eu gosto sempre de estar com os marca-textos combinando. Este aqui é de sublinhar, este aqui é de grifar. Então, tem vários diferentes, né? Aqui tem a caneta, que eu sempre gosto de deixar ela preta. E que eu vou escrever o título da aula, enfim, vou começar a estudar. Essa aula aqui foi uma aula que os professores, eles não disponibilizaram os slides antes, então eu não tenho eles em PDF. O que eu faço, tá? Puxando a aba lateral que tem aqui no meu tablet, eu tenho esse ícone aqui, que é o ícone de seleção inteligente. Quando eu clico aqui, a tela, ela congela, então se tá passando a aula, continua falando, né? A professora continua falando, só congela a tela, e eu posso vir aqui e recortar o slide. Tá? Então, eu gosto muito de fazer isso. Aí eu copio e colo aqui. E aqui no meu caderno eu vou ter esse slide, então evita de eu precisar copiar tudo que tá no slide. Isso é maravilhoso. Terminei de assistir a aula, foi uma aula muito boa, mas ó, gente, pra quem acha que não tem matemática em nutrição, se preparem. Não é nada de 7 cabeças de outro mundo, assim, mas tem matemática, tá? Mas é basicamente só substituir os valores pela fórmula e dá certo. Essa era a parte que eu mais temia do curso, que era quando fosse chegar a hora da matemática e dessas fórmulas. Mas até que eu confesso que não tá sendo tão horrível quanto achei que seria, porque assim, eu sou bem péssima em matemática, mas assim, a matemática aqui, né, em nutrição, ela é mais só aplicar fórmulas, então é só pegar valores que eles já vão dar pra ti, pouca coisa tu vai ter que somar e dá pra usar calculadora, então bem mais tranquilo.
tá? Não é aqueles horror do ensino médio lá, meu Deus. Enfim, então eu já finalizei aqui a aula, né, de avaliação nutricional e agora eu vou para aula de química, que é outro terror da minha vida. Bioquímica, química são matérias que eu normalmente, naturalmente, já tinha dificuldade desde o ensino médio e continuo com dificuldade. Mas a gente tem que estudar, tem que aprender e, enfim, eu tento dar o meu melhor, mas eu confesso pra vocês que pra mim essas matérias que tem essas coisas assim exatas são as mais difíceis. Vou começar agora a leitura do restante do capítulo. Eu já tinha iniciado esse capítulo outro dia, então hoje eu vou terminar e finalizar. Este aqui é o último capítulo do livro e em seguida eu vou assistir a aula. Gente, me perdoem, eu acabei esquecendo de filmar eu lendo o livro, mas basicamente eu faço as mesmas marcações que eu mostrei pra vocês no livro de avaliação nutricional. Finalizei, um livro finalizado, muito feliz. E agora eu vou assistir a aula de avaliação química, não, de química, né? Química dos alimentos, né, que eu tô estudando, esqueci o nome da matéria. Química e análises químicas em alimentos, tá? Então agora vou assistir essa aula. Essa é uma aula que o professor já tinha disponibilizado o PDF, eu já vou mostrar pra vocês aqui também como que eu organizo no meu tablet. Aqui, gente, é o mesmo esquema, tela dividida. Na primeira parte da tela tá passando a aula, na segunda parte meu caderno, esse aqui é o de química, né? E agora eu vou colocar aqui pra vocês o PDF que eu já baixei. Então eu coloco o PDF aqui e abro ele, tá? O que eu gosto de fazer? Eu gosto de apertar aqui nesse ordenador de páginas e colocar no meio do PDF algumas páginas pautadas assim, em branco, para eu escrever alguma coisa durante a aula, né? Porque às vezes eu escrevo no PDF, mas quando é mais coisa, eu gosto de ter aqui algumas folhas em branco para eu escrever se eu achar necessário. Gente, olha essas palavras, olha essas coisas, gente. Quem em sã consciência gosta de química, gente? Tô brincando, né? Eu sei que tem muitas pessoas que gostam de química, mas eu realmente, assim, ó, tenho bastante dificuldade. Olha isso aqui. Ai, gente, bora lá pra aula, então, pra ver se esclarece isso na minha mente. Gente, terminei e essa aula foi longa, era mais de 1h30 de aula. Então, assim, eu acabei nem filmando porque eu me concentrei bem. Queria falar pra vocês sobre a importância de vocês tomarem água. Essa aqui já tô na metade da segunda garrafa, gente. É muito importante tomar água enquanto a gente tá estudando, porque o nosso cérebro, ele precisa de hidratação pra funcionar, né? E tomar água é o melhor jeito que a gente tem de hidratar o nosso corpo. Então, tomem água, gente, principalmente durante os estudos, sabe? Até para evitar dor de cabeça, essas coisas que às vezes podem acontecer. Agora, o que eu vou fazer? Na real, eu já comecei a fazer, mas agora eu vou filmar e eu vou mostrar pra vocês. Estou conversando com o chat sobre todas as coisas que eu estudei hoje. Então, eu gosto de fazer isso depois, um resumo, assim, no fim da aula. Converso com o chat como se eu estivesse conversando com um amigo, explico pra ele, peço pra ele me explicar, tiro as minhas dúvidas e vou conversando, assim, por áudio, às vezes eu escrevo. E hoje eu tô com vontade até de pegar ali o meu mouse, o meu teclado e escrever algumas coisinhas. Aqui, conversar com o chat e pedir pra ele fazer algumas questões, daí eu gosto de escrever, enfim. Vou pegar ali o meu teclado e o meu mouse pra fazer isso. E pra mim é a melhor maneira que eu tenho de consolidar. Eu peço também depois pro chat fazer, como eu falei, questões. Também gosto muito de pedir, eu explico pra ele, peço pra ele me dar um feedback, sabe? Do que eu expliquei, o que eu posso melhorar, o que tá certo, o que tá errado. Maravilhoso isso, uma ótima dica aí pra quem gosta e para quem quer estudar com o ChatGPT. O chat, ele não serve apenas para nos dar as respostas prontas. Na verdade, ele não serve para isso, tá, gente? Não usem o chat para isso. Usem o chat para aprimorar a inteligência de vocês, para aprimorar o conhecimento de vocês, para ajudar vocês a entenderem melhor os conteúdos de uma forma mais ativa, sabe? Essa forma de tu conversar, de tu pedir para ele fazer questões. Isso tudo vai te ajudar a consolidar melhor o conhecimento ali, o conteúdo na tua mente. Peguei aqui a minha bolsinha e agora eu vou montar o meu setup com vocês. Eu tenho aqui algumas coisinhas que eu deixo aqui dentro. Tem até um porta-copo aqui, não sei porque que eu tirei, mas enfim.
eu tenho este teclado agora, antes eu tinha um da Shopee e agora eu tenho este aqui da Logitech, que ele é muito bom. E eu guardo ele aqui nesta bolsinha porque eu não utilizo ele todo momento, então eu deixo guardado aqui. Também tiro as pilhas e vou colocar agora, vou organizar tudo bonitinho e já mostro pra vocês tudo pronto. Setup montado. Ai, gente, eu amo esse teclado, ele é muito bom. Agora eu só vou ligar aqui do ladinho, ligar o mouse também. Daí eu conecto via Bluetooth. Aqui, gente, sempre fica esse papelzinho com os atalhos. Eu acabei de deixar cair um pingo de água aqui. E daí ele borrou ali, eu vou passar limpo depois. Mas sempre ficam esses papeizinhos aqui, esses post-its, pra eu saber, né? Porque ele é um teclado que ele não tem o cedilha, eu tenho que fazer os atalhos ali pra ter acentuação, enfim, essas coisas. Mas pra mim não é nada muito difícil, nada que me impeça, sabe? Até porque eu nem sou uma pessoa que utiliza o teclado assim todos os dias. Mas pra mim ele é maravilhoso porque ele é um tamanho ideal pro meu tablet. Olha só, gente, como fica bom. Então, se eu quisesse o teclado que tem cedilha e todos os assentos, assim, ia ser bem maior. Então, eu preferi comprar esse assim. E ele não me atrapalha, tá, gente? Daqui a pouco, assim, eu já decorei até os principais atalhos, então eu nem preciso ficar olhando pro papel. Daqui a pouco eu nem vou precisar mais ter. E, ó, gente, esse mouse aqui, que é o meu mousepad. Bora lá. Eu ligo aqui o Bluetooth, gente, e ele já vai conectar, ó. Então, aqui, ó, tudo conectado. Gente, eu criei um projeto aqui no meu chat GPT da faculdade de nutrição. Então, aqui eu tenho todos os chats que eu converso com ele, tudo organizadinho neste projeto, só relacionado a assuntos da faculdade. Isso é muito bom. Finalmente encerrei o meu período agora de estudos. Consegui conversar com o ChatGPT por mais de meia hora. Pedi para ele fazer questões, conversei com ele, tanto de avaliação nutricional quanto de química. Eu fiz das duas matérias, consegui conversar um pouquinho com ele sobre essas duas matérias e tirei algumas dúvidas. E é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado do meu vídeo, espero que vocês tenham gostado de acompanhar como eu me organizo, como que eu faço para assistir as aulas, como eu uso também o meu tablet para estudar. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o teu gostei, também não esquece de te inscrever aqui no canal para mais vídeos como esse e outros vídeos também diferentes. E se tu gostou também, compartilha com alguém aí que tu acha que possa gostar deste vídeo, que tu acha que possa se interessar por este assunto. Tchau e até o próximo!